Bem-vindos ao podcast mais saudável do Brasil, 4º episódio do Pausa para o Essencial. Pausa para achar a sua tranquilidade, o seu eixo, a sua casa interna. Pausa para o seu sentir. Pausa para se conectar com a sua intuição que vem aqui do coração. E hoje a gente tem um assunto muito bacana para já começar a entrar no ramo nosso mesmo, né, de dor, doença, mas não falando só disso, falando de uma nova perspectiva de olhar para a sua saúde. E hoje a gente traz uma convidada muito bacana, né, Nauá? Super especial. Eu sou suspeita, né, porque eu comecei como cliente, hoje eu tenho ela como uma grande irmã, me ajudou muito, muito, muito. E a gente pensou nela como a primeira convidada justamente por tudo isso que eu aprendi com ela, mesmo sendo health coach, mesmo sabendo já todas as ferramentas que eu conheço, ela me ajudou demais. É a Jamile Akel. E eu vou deixar ela se apresentar para explicar um pouquinho das técnicas que ela utiliza. E depois disso eu quero que ela conte para a gente, de acordo com o ponto de vista dela, o que é o trauma. Bom, muito obrigada pelo convite de vocês. Bem-vinda. É uma honra para mim estar aqui abordando esse assunto que eu sou apaixonada, né? Meu nome é Jamile Akel, tenho 51 anos, sou administradora de empresas e há 12 anos eu resolvi dar uma mudada na minha vida, justamente porque eu passei a sofrer de depressão, de síndrome do pânico, né? E legal a gente estar conversando sobre isso bem no mês do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha mundial contra o suicídio, né? Pessoas com depressão, também tristeza profunda. Então, nesse meu trabalho, já há 12 anos como terapeuta integrativa, o que a gente pode observar é que o trauma, ele é algo que nos paralisa. Dentro do contexto do emocional e do energético, qualquer coisa que a gente tenha como um alto impacto emocional, algumas pessoas podem registrar aquilo como um trauma, algo que nos paralisa, algo que faz eu mudar a minha vida de uma forma que me prejudique, né? Profissional, emocional, pessoal, físico. Então, isso aconteceu comigo, me apaixonei pelas técnicas, e desde então vivo estudando e praticando e aplicando em todas as pessoas que me procuram, graças a Deus. Ai, que bacana. E assim, a gente vê que as boas terapeutas realmente são aquelas que passaram pelo caminho. Eu sou uma com bioalinhamento, com a osteopatia, com a fisioterapia em si. A Nauá, com certeza, com health coaching. O que me fez acordar foi um grande trauma. Sempre né? Porque a gente realmente acontece junto na psique, no cérebro e no corpo, algo muito intenso, né? E que pega tudo isso de surpresa, de uma forma que deixa a pessoa em alerta, mas a gente quer tirar a pessoa justamente do porquê. Isso. E por que comigo? Ora, pois, né? Porque logo comigo. Então, sair um pouquinho desse vitimismo e encarar de frente esse trauma. Como que seria um primeiro impacto disso? Assim, qual poderia ser a compreensão da pessoa numa primeira sessão, por exemplo, com a Jamile? Então, principalmente no meu trabalho, doutora Andréia, eu trabalho com duas frentes. A primeira é uma conversa aclaradora, onde eu faço a própria pessoa encontrar as chaves dentro dela, e na segunda parte a gente entra com a técnica energética, né? Como você mesma falou, parece que a gente escolhe esse caminhar para se curar, e é verdade. Dentro daquele veneno que está o antídoto. E é como a gente fala também no nosso trabalho como terapeutas, qual é o presente por trás daquele não. A gente acaba agradecendo aquele trauma por ter acontecido. É um despertar. Só que, lógico, a gente não pode generalizar. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é única. Os teus pontos de referência é que vão te falar
como que você vai sobreviver ou não àquele alto impacto emocional. Claro, e a pessoa às vezes até pode se sentir desrespeitada falando Lógico. assim, né? A gente Se você sabe, tem um diminui. respeito. A ideia Sim. é mudar essa perspectiva, esse novo Sim. filtro, né? O como você vai olhar para essa doença Sim. como um aprendizado. Sim. Porque se fosse só um castigo divino, Sim. uma herança genética, ou algo mecanicista mesmo, né? De achar que é que nem um mecânico, né? Sim. Vai e troca a peça e tá tudo bem. Não, a resposta tá na sua história, né? Tá como tá dentro, Sim. né? Sim, eu acho. Uma pergunta, Jamile. O melhor você, assim, por exemplo, no meu caso, né? A pessoa não chega falando do trauma. Não. Eu começo a ver as crenças da pessoa e aí eu começo a fazer perguntas e ela chega num algo que aconteceu na vida dela e aí que às vezes o cliente, no meu caso, aí que ele percebe que ele viveu um trauma. Ele não Opa. sabia que era. Então, aí, com você é igual? A pessoa chega e você vai com as crenças ou já chega direto? Como é normalmente? Não, cada pessoa traz uma forma a ser tratada, né? Tá. Cada pessoa traz uma forma a ser tratada. É como a gente fala, tem pessoas que elas são cebola. Você tem que ir tirando casquinha por casquinha. Agora, tem pessoas que é refrigerante agitado. A hora que você Pega com tira a tampa, puf, explode tudo aquilo, né? Exato. E espalha. Você fala, espalha. esse eu não vou falar nada. E a pessoa já É. fecha a porta É. já. Peraí, doutora, eu preciso já te contar. Não, e por isso a necessidade dessa conversa. Sim. Até a gente também trabalha até com anamnese, doutora Andréia. Sim. Eu preciso entender como é a rotina dela, o dia a dia, como ela vive com a família, como ela vive no emprego. Claro. Porque muitos problemas de saúde, a gente sabe que é psicossomático, né? Sim. Começa no campo emocional. Aquela coisa que ela não resolve, adoece ela. Sim. Exatamente. Então, nesse sentido, cada pessoa, eu sinto primeiro como que eu vou ter aquela abordagem diante da conversa aclaradora. Tem pessoa que ela ainda não está preparada para acessar aquilo e está tudo bem. Eu vou usando outras técnicas para ir tratando sem tocar naquela ferida que para alguns chega a ser mortal, assim, no sentido da dor. Sim, Né? E é Falar, eu isso. vou te falar sobre isso de novo. Não, você vai falar Pois até é. deixar leve. Até Pois deixar é. leve. Né? É A que vida é um precisa desafio. ser leve, né? A Sim. vida precisa ser sem esse alerta, porque toda vez que a gente pensa assim no meu atendimento, pelo menos, né? A gente fala dos sentidos sensoriais, né? O Sim. corpo é muito o odor, o que tinha de objeto, Sim. o que tinha de sensação naquele momento que ele viveu o trauma. Então, qualquer coisa, uma alergia, uma doença autoimune, uma doença dramática, até como um câncer, né? Como a gente já falou em outros podcasts, vem só com um estímulozinho, né? O corpo não precisa de muito. A cena, né? Que o cérebro tira a foto já é assim nítida. E aí naquele momento, né? Acontecer de novo, ficar vermelho, né? Todos os Sim. né? O sistema nervoso Sim, sim. automático Parece que de tá alerta ali revivendo. tá de novo em alerta. É. Até quando você vai ficar em alerta, né? Sim. Então é exatamente isso que é ideal que a pessoa entenda, compreenda a história dela. Sim, às vezes também a pessoa ela está tão mergulhada naquela Ah. dor, naquele sofrimento, que nem ela sabe explicar. Sim. Então a gente vai trazendo aquela conversa, puxando daqui. Então às vezes, por exemplo, eu falo, tá, mas isso que você está sentindo, se ele tivesse um nome, que nome teria, né? Isso que está acontecendo, se você tivesse que me dar uma forma, qual é a forma disso? Aí a própria pessoa vai falando, nossa, verdade, agora que você falou isso, eu entendi. Daria para fazer essa correlação. Sim. Com certeza. Comigo aconteceu, eu quero falar sobre essa experiência. Eu posso, né? Pode. Fala, sim. porque eu tenho muitos pacientes, de repente, que eu já tive que falar para comprar um livro que se chama emocionário, porque não faz ideia que emoção, o que é isso? Sim. É Né? que é algo que a gente... Nem a melhor escola do mundo ensina isso. Que é o Então- sentir que vocês vêm fazer aqui no E a Pausa para o criança, Essencial. a primeira coisa que a gente fala, não grita, não chora, se caiu e machucou, não pode gritar, não pode chorar, não pode sentir. Então, a olha gente só. cresce A gente meio vai desconectado, bloqueando. né, das Exato. emoções. Então, no meu caso, eu tive um acidente que machuquei o braço. E Lembro. justamente essa semana que eu tive o acidente, eu fui na Jamile e no dia seguinte, meu punho estava verde, com roxo, com tudo, e super inchado.
e ela aplicou uma técnica. Eu não entendia por que aquilo tinha acontecido, mas eu sabia que tinha que ter um pra quê, né, lá atrás, mas eu não conseguia ver sozinha. Sim. E ela me fez algumas perguntas. Vamos pôr um nome e uma cor. E aí eu comecei a falar e comecei a chorar. E aí começou. Sim. Quando ela tirou a mão, eu juro, a gente tinha que ter feito um antes e depois. Não tinha mais o inchaço. Eu comecei a sentir a circulação. Nossa, foi uma coisa mágica, né? Ah, e é tão simples, né? Às vezes você só só tava acreditar. assim. E assim, na hora daquele choque mesmo, né? Que Sim. você sente durante instantes, né? Às vezes é um momento tão, né? Não chega a Sim. ser um segundo, de repente, mas que o seu corpo aconteceu tanta coisa silenciosa. E aí você bloqueou sua respiração, você contrai um músculo, a gente fala que é que nem um gatinho ouriçado, Sim, né? sim. E aí, mas aquilo passou desapercebido, porque logo o seu corpo já tenta entrar em Claro. equilíbrio e está tudo certo. Mas será que está tudo certo mesmo? Entra ali embaixo do tapete, né? Algo que você não E engoliu. teve que acontecer aquilo para eu perceber, porque não Exato. tinha percebido que eu Contato. ainda tinha tanto daquilo dentro de mim. Então, É. E e aí precisa do outro, né? De pedir essa precisa ajuda. do outro. E é isso, aceitar. Porque, às vezes, quando a gente trabalha, né, no que a gente trabalha, a gente acha que não precisa. Eu tenho muitas amigas que eu ajudo elas nisso. Não importa se você é health coach ou se você tem 50 mil diplomas, a gente precisa do outro. Isso, sai do racional que e vem saber sentir, né? Pedir ajuda. Não. Então, Receber. E aconteceu uma coisa muito legal essa semana, nós fizemos uma live, e daí uma pessoa me chamou no direct e ela falou assim para mim: ai, dona Jamília, eu queria tanto trabalhar de terapeuta, mas é que eu tenho umas coisinhas para curar. Todos nós temos, meu querido. Eu caí, eu falei: amada, eu tô há 12 anos Tranquila me que tamo no curando, barco. tô 12 anos me curando e ainda tem um monte para curar. Não, e o mais engraçado é que depois dessa pandemia, as pessoas estão vindo assim, 3 anos depois, e agora que elas, nossa, eu tô me Sim. sentindo assim. Sim. Quer dizer, quanto tempo você está segurando a sua vida, Verdade. parada no sintoma, né, Sim. naquela dor que está virando uma doença, né, depois de tanto tempo, Sim. e que você quase não pensa nem mais no dia a dia de viver, né? Você está assim no automático, só comendo, bebendo, Sim. né? Então, assim, a pessoa fica muito tempo, às vezes leva uma vida sim. Ela Sem vai ressignificar. se entorpecendo, né? Ela vai se entorpecendo. se envenenando, eu né? falo, da própria história. Ela quer ficar adormecida, ela não está afim de Você trabalhar e está tudo bem, entendeu? Sim, Cada um sim. tem um tempo. Jamile, na minha história, né, eu digo assim, eu acho que a gente realmente não esquece, né, os traumas ou aquilo que nos marcou muito. Eu acho que a gente consegue ressignificar. Sim. O que você acha? Se for a assim? escolha da pessoa, com certeza ela vai ressignificar. Olha, gente, nesses 12 anos, ali na salinha mágica da Jajá, que é Já, já. conhecida como Adoro. espaço É de lindo. atendimento, é considerado a salinha mágica da Jajá. Sim. Eu vejo muitas coisas acontecerem e tudo é na escolha, Sim. né? Uhum. É como a gente brinca entre os terapeutas, ninguém sofre de Alzheimer nisso, né? Mas e acho que também para tuas experiências, para você se honrar verdadeiramente, você tem que olhar para aquilo e falar: puxa, como eu sou demais, né? Sim. Eu passei por aquilo, aquilo não me parou, entendeu? Aquilo, você ressignificou, aquilo não dói mais, não saiu da cabeça, mas não dói mais e está tudo bem, entendeu? E outra coisa muito importante também que eu queria dizer: às vezes as pessoas vão para serem atendidas e elas preferem continuar Sim. naquela hipnose. Sim. E está tudo Na bem. identificação, né? Elas- Então ela oi, tudo bem? Tudo. Como foi a semana? Ótima. Com a família tá tudo Já tá bem. se E escondendo no trabalho ali. tá 100%. Fala: que bom, amado. Então só deita aí, vamos receber energia. Ai, que delícia. Enfim, tá tudo bem, né? Ela entrou, aquilo virou, né, eu falo sempre, ou a dor é uma muleta, Sim. ou é uma zona de conforto, Sim. ou até uma desculpa de eu não fazer mesmo. Sim. É melhor eu ficar com dor, porque aí eu Sim. falo que eu não vou fazer, mas Sim. assim, é muito bonito quando a pessoa fala assim: olha, eu tenho a dor e agora eu entendi que eu tenho ela porque eu não quero fazer. Sim. E tá tudo bem. E é uma zona de conforto. Que É uma não- adaptação de sobrevivência, né? No É. bioalinhamento a gente fala muito disso, assim, com leis biológicas, é sempre no programa especial de sobrevivência. Sim. Né? No momento que foi bom para você como estratégia, ok. Até que, né, que você escolha integrar, né, compreender
e ressignificar. Com certeza. Olha, eu percebi já várias vezes que às vezes a pessoa não quer fazer o trabalho porque ela faz daquele trauma parte da identidade Então, dela. exato. Então ela não quer viver Também. o luto de soltar aquilo e ela enxergar a vida ou continuar a vida dela sem aquilo. Então ela vai ter que deixar uma parte dela para trás. Sim. Porque a gente deixa uma parte nossa para trás. Eu acho que é como se fosse Então- assim, a pessoa naquele momento, ou ela escolhe ter autonomia, Sim. assim, agora eu estou no comando mesmo, eu vou escolher coisas novas, ou né, vou ficar aqui no meu passado, tá tudo bem, e vou Sim. continuar mesmo a vida inteira, né? Mas também depois não reclama do que vem a doença, Sim, né? sim. A gente brincou do Alzheimer, mas o Alzheimer também é uma baita de uma estratégia de sobrevivência, Sim. que aquele próprio corpo entendeu daquele jeito. Sim. Quer Então a gente esquecer. também não É pode outra forma de julgar, né? controle, Outra forma de controle. Exato. É assim. É. Mas então, eu acho que a gente tem que deixar claro, né, que o trauma, a gente não chega numa cura, uma coisa assim, Exato. ai, pronto, já me formei, Foi uma já, mágica. não, já terminei, já acabou, já estou curada. Isso não existe, né? A gente consegue ressignificar, mas para mim, um bom sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho é que cada vez que eu visito aquele trauma mentalmente, o sintoma está cada vez mais leve, até que eu consigo ir naquele lugar de novo e não sentir aquela dor, sentir talvez gratidão, sei lá, E gratidão, ou isso que eu ia te talvez falar. algo neutro, né? Até Um você conseguir orgulho no chegar. sentido assim, nossa, como você disse Sim. mesmo, um orgulho, uma honra. Que Sim. bom que eu passei por isso, porque eu pude Sim. chegar com essa força aqui, né? Sim. Ou então também a pessoa ela enxerga que a partir dali ela pode ver o propósito de vida dela, que foi o que aconteceu comigo também. A Conta. partir do momento, Conta. quem já me conhece sabe a minha história, que desde a infância o meu sonho era de ser mãe. Eu Não era de ser o objeto não- que você falou? A mãe deixava de castigo. Não ia Ela ser queria ser o objeto. mobília, não ia ser mobília. Não pensava de carreira, de beleza, de fama. Eu queria casar, ter 7 filhos. Eu falava para todo mundo e falava na faculdade, as amigas riam. É o plano da vida. Meu plano, meu propósito. Exato. Acho que 7 muitas de filhos. nós. Casar e ter 7 filhos. O meu até os 40 anos era esse É. plano. Aí eu não fui casando, né? Eu não fui casando. Aí quando eu casei, eu já estava, para aquela época, era muita coisa, 41 anos, né? E graças a Deus não me arrependo, porque me casei com um ser humano maravilhoso, né? O meu esposo Ali, que Deus o abençoe. Mais conhecido como Chaveirinho, né? Opa, aí sim. E então, comecei o primeiro ano de casado, nada de bebê. Não, mas é normal, espera um pouco. Aí, bom, foi aquele enfrentamento, né? Cirurgias, tratamentos, tudo que vocês puderem imaginar. E, infelizmente, eu não pude gerar, né? Não, eu engravidei, perdi uma gravidez com 10 semanas. E daí, lógico, eu mergulhei num abismo emocional, porque você imagina, Natural. mulher que só falava que queria isso na vida, e do nosso costume, da nossa cultura também, Sim. né? Daí, infelizmente, isso não se realizou e eu fui nessa busca incessante. Meu Deus, o que o senhor quer me mostrar? O que está certo nisso que eu não estou enxergando, né? Uhum. E foi assim que eu comecei o meu trabalho com as mulheres, né? Para trazer ressignificação na vida das mulheres, a importância do nosso útero, da gente se reconectar com a nossa verdadeira essência, de como nós somos perfeitas, que Deus nos presenteou, né? Exato. Com a menstruação, com o útero, e que nós também poderíamos maternar de várias formas, não Exato. só gerando um ser. Essa é a né? verdadeira ressignificação, né? E aí eu É. parto para uma ação. Sim, isso, e aí Ou que para um eu movimento. Eu peguei essa dor, ressignifiquei ela, falei, não, tem um propósito divino aqui e nós vamos ser instrumentos de Deus para o bem geral. E a partir daí eu comecei esse meu trabalho com as mulheres, graças a Muito Deus. Perfeito. Então é assim, cura, não cura. Não cura, claro. Isso dói, às vezes eu choro, mas está ressignificado, entendeu? Claro. Bora lá. E se Vamos tiver que ajudar, sentir, vamos para um ser- pouquinho sim. e sente, Me né? acolho, me respeito, Lógico. lógico.
E Somos assim, humanos, essas né? novas possibilidades, esses novos circuitos cerebrais que vão se formando a Sim. partir dessas novas escolhas, Com né? certeza. Essa é a verdadeira partir para É. ação, né? E às vezes com as ferramentas, né? Fala as ferramentas também. Olha, Você falou da bênção do útero? Tenho mais de 20 certificações Sim. como terapeuta, mas hoje em dia eu trabalho com os 4 principais, que são barras de Axis e o mundo das barras de Axis, que são processos corporais, processos verbais, as barras em si. Trabalho com Theta Healing, né, que é um sistema também de trabalho de crenças, e tem várias ferramentas dentro do Theta Healing. Trabalho com o sagrado feminino, ou feminino sagrado, né? Também. E trabalho com o reiki. Além da conversa clareadora, que é esse bate-papo que eu tenho sempre com as meninas, né? Sim, e Eu leva as sou pessoas. cliente de todas elas. Eu só tô indo, né? Sim, a gente faz encontros mensais, a gente faz meditações, faz rodas, círculo de mulheres, acolhimento. Todos os meses eu estou com as meninas, assim, para Ai. servir mesmo. Muito bom. E essa ação, né, Ná? Assim, Sim. você vai para a nova vida, né? Você cria realmente um projeto de vida. No meu caso, com os pacientes, clientes, pessoas, Sim, né? sim. E assim, vai sendo feito, né? Novas escolhas, como a gente E falou. essas novas escolhas, né, vão levando a gente para novos caminhos que a gente nem imaginou que ia chegar, ou que alguma vez ia viver aquilo, né? Coisas que parecem milagres. Foi só porque você escolheu mudar A o direção. caminho e ir num outro caminho que Deus vai te mostrando o que tem nesse caminho. Mas a escolha foi sua, né? Ninguém estava te obrigando ali. Então, às vezes no começo pode ser chato a gente trabalhar a nossa dor. Mas é algo que vai acabar. Sim. Depois disso, você começa a ver tudo que começa a chegar na sua vida, e aí você entende, né? Você tem que se dar o tempo para conseguir ressignificar tudo isso. Acaba que é a própria evolução, é a disposição, né, da Sim. pessoa de se autocurar, né? Porque o equilíbrio, a autocura, né, tá dentro da pessoa, a autorregulação. O nosso, né, o ser humano por dentro tem uma anatomia linda, Sim. uma fisiologia maravilhosa, tudo acontece Sim. naturalmente, mesmo que você não queira, você pode não conseguir entregar a vida e confiar plenamente, mas lá dentro está tudo acontecendo do mesmo jeito. Então, se você muda esse caminho, tem essas novas possibilidades, você acaba criando também uma nova fisiologia. Sim, não é isso que a gente sim. sempre fala, né? A pessoa vai acabar sentindo tudo aquilo, mas também anatomicamente, ou mesmo, né, a partir do orgânico dela, ela acaba tendo outras Sim. situações ali dentro que vai levando ela para essa autorregulação. Sim. Que essa também eu vejo que é a importância de nós sermos cada vez mais profissionais integrativos, Exato. doutora. Porque não tem como você trabalhar a parte emocional se a pessoa continua se intoxicando de alguma forma. Claro. Então, quando a pessoa vem lá para a salinha, eu falo para ela, amada, você tem procurado o médico, como que está a parte hormonal, principalmente das mulheres, né? Que vem com queixa de endometriose, de síndrome de ovários Alimentação, né? Tudo que a gente já sempre alimentação fala. anti-inflamatória, o médico para ver a parte hormonal, até o osteopata Sim, consegue fazer sim. muita liberação de intestino, né? Sim. De Hormônios fígado, até. hormonal. A gente entra também com exercício físico, né? Sim. A sua conexão com Deus, Exato. com o Criador, com a Espiritualidade. fonte criadora de tudo que é, o que você quiser, a inteligência suprema, mas como está a sua conexão com isso? Porque isso também nos nutre de alguma Lógico, forma. super. Né? E a gente entra com a parte energética, mas tem que ter responsabilidade e entender que tudo é integrativo, né? Então, nisso que eu só pensei de comentar. Nossa, com certeza. Essas pessoas que eu falei que vieram 3 anos depois, eu penso que assim a gente praticamente acolhe essas pessoas, né? Sim. Aí eu acabo não fazendo só osteopatia, eu preciso fazer Isso, também o sim. bioalinhamento, e conheço também a barras. Sim. Mas assim, o que a pessoa está precisando naquele momento, às vezes é só esse acolhimento, às vezes é Sim. falar, peraí, você já perguntou a Deus, né? Já fez essas perguntas para Isso. ele, se é que você acredita. Sim. E geralmente elas acreditam, né? Mas precisa de uma orientação, não é todo mundo que consegue ir num lugar, que tem um caminho. Sim. Então você, na hora que acabou o atendimento, você fala, nossa, praticamente acolhemos num geral ali, que talvez ela saia daqui e eu fiz o meu melhor, né? Eu não Sim, sei se ela vai claro. acatar tudo Claro. aquilo,
mas fizemos o que a gente conseguiu fazer com tudo que nos foi disposto. Então, olha a gratidão, né, de Sim. você falar, eu sou um instrumento divino para ajudar as pessoas, né? Então, isso é Acho maravilhoso. Acho Traz uma plenitude, né? A gente, Sim. por isso que a gente fala que a gente se terapeutiza. Antes de atender, assim, nas sessões, eu faço essa oração. Eu peço para Deus me usar como instrumento, porque não tem como a gente, você não está vendendo um workshop, alguma coisa que você já está com os temas ali. Olha, a primeira aula vai ser isso, módulo 1, módulo 2. Não tem. Tudo que você A aprende pessoa ali vai já chegar esquece com algo tudo. novo. Isso. Aí, às vezes, os clientes, eles querem, olha, na primeira sessão eu quero falar disso, na segunda eu quero falar daquilo. Eu falo, tá bom. Só que aí chega, a gente nunca fala do que ela queria falar a semana anterior, porque aconteceu 1000 coisas nesses 7, 8 dias que... E que é muito mais importante para ela, né? Isso, O que é importante para você. precisa, né? Que é soltar essa necessidade de controle, que é uma autoterapia para mim, porque eu tive que aprender, e continuo, né, aprendendo a soltar esse controle. Então, o que a gente vai aprendendo, a gente também vai ensinando. E do que a gente ensina, né, o cliente, a gente também aprende. Então, é um negócio, é um ciclo, né? A gente se alimenta daquilo também. E, Jamília, a gente demais. queria deixar esse podcast ainda mais funcional. Sim. Então, pelas barras, a gente acredita ter algumas perguntas que sejam assim, as pessoas não sabem fazer perguntas, por exemplo. Como que você orienta elas a fazer um tipo de pergunta e que, de repente, mude essa vida, esse jeito de olhar, esse trauma, esse choque? O que essa pergunta vai levar ela para a ação? Os processos verbais, eles são uma ferramenta muito importante do Axis, porque a pergunta, ela te empodera. A pergunta, ela te joga para você raciocinar, para você expandir a sua consciência. E, infelizmente, o sistema ensinou a gente só a responder. E dentro de uma mas caixinha. não ensinou a gente a fazer perguntas. Exato. E quando a gente faz perguntas, a gente não se preocupa com a resposta. Deixa o universo correr atrás e te trazer as respostas. Deixa que o universo te surpreenda. Olha que coisa mais linda. Não é? Então, Entrega. Entrega, solta. Chega de controle, gente. O que gente você gasta é energia, hoje, né, o que controlando. você é hoje, você é o resultado das escolhas e controles que você foi até hoje, de julgamentos também. Então, se você quer mudar, começa hoje. Começa hoje, novas escolhas, novas oportunidades. Então, dependendo da conversa aclaradora que eu tenho com a pessoa, a gente faz os processos verbais e eu aconselho ela a repetir todos os dias. Eu falo, olha, pega uma japamala, pega um terço, pega uma masbarra, e você vai fazer a volta inteira respondendo essa pergunta. Mas não me responde. Eu falo, Perguntando, não respondendo. você só pergunta e não tenta controlar a resposta, porque também tem gente assim. Já vou querer saber isso, né? Quero que venha essa resposta. Mas as básicas do Axis, que também tem muita força energética para mudar, sim, uma situação. Posso entregar aqui ou vamos esperar mais um pouco? Olha os posso espectadores presentear? ali. Ó. Posso presentear a galera? Se você achar que é possível. Então, a que mais surte efeitos, assim, que é uma bênção mesmo, é como pode melhorar isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Estava indo para fazer um curso e peguei um trânsito. Eu falava, meu Deus, lasquei-me, não vou chegar, né? Lasquei-me. E o pior é que a mulher, ela foi bem categórica, eu só começo com todos. Então, presta atenção para você não atrasar, senão você vai prejudicar o curso dos demais. Eu falei, aí eu fui no caminho, mas olha como a gente é controladora. Olha como a gente é controladora. Eu fui no caminho assim, ó, como pode melhorar, como pode... Peguei minha masbarra, como pode melhorar, achando que o trânsito ia sumir da minha frente, né? Por que não? Que os carros iam voar e eu ia chegar no horário. Ai, Senhor. No começo a gente tem essa ilusão, né? Mas a gente não entende que o universo, ele trabalha de outra forma. Aí o que aconteceu? Quando eu peguei no meio da massa, eu falei, quer saber? Seja o que Deus quiser. Olha, universo, me surpreenda. Só isso que eu falei. Quando eu cheguei no lugar, as pessoas se comportavam como se eu não estava atrasada. Aí eu mas será que eu estou atrasada? Mas peraí, que hora que ia começar esse curso? Sabe, eu fiquei em dúvida. Ai, Jamile, que bom que você chegou, nós vamos começar. A gente estava conversando e tomamos um café. Eu falei, nossa, louvado seja Deus. Desse jeito. Maravilha. Foi assim que o universo agiu.
Em vez de, né, que não tinha o impossível também de tirar o carro dali, ele preparou a energia das pessoas para que não se Tá tudo incomodassem com o certo. meu atraso. E foi Olha um que curso malha- maravilhoso, vou te falar. A professora também era sensacional. Então, primeiro E não processo cansar verbal. de falar, né? É. Como pode melhorar isso? Até lá no curso tá pode maravilhoso, eu mereço mais, então pode vir, Sim, pode como mandar. pode melhorar ainda mais, Não é? né, tudo isso. Um outro processo verbal do Axis é o que mais é possível aqui. O que mais é possível aqui? Que às vezes você está naquela situação e você acha que aquilo não tem saída. Puxa, o que eu posso arrumar isso daqui, meu Deus do céu? Que jeito que eu posso ajeitar? Então a gente fica. O que mais é possível aqui? E solta o que mais é possível aqui, o que mais é possível aqui, o que mais é possível aqui, o que mais é possível aqui. Essas são, assim, As duas as de- sensacionais. as que eu passo para todo mundo verdadeiramente, né? Aí as demais eu vou perguntando justamente na conversa aclaradora. Se ela tem um desafio, ela me falar, por exemplo, se é uma questão amorosa, se é uma questão profissional, aí eu vou adaptando os processos verbais e encorajo ela a criar os próprios. Exato. Entendeu? Como Né, você é seria capaz. de você estar criando os teus Exato. próprios, né? Que é a gente, o que mais eu quero no meu trabalho de terapeuta é que as pessoas treinem o perceber, o sentir. Chega de ser racional, chega de ser casinha, quadradinho, racionalzinho. Vamos Sentir usar e o perceber, o sentir, o intuir. Nós somos mulheres, né, gente? Vamos se reconectar com a nossa essência. Exatamente, é o que a gente faz aqui, né? É falar para a pessoa exatamente isso, né? Trazer essa mensagem do sentir, olha que ótimo, né? E o sentir e essa nova percepção mesmo. Como às vezes é difícil você sair dessa casinha, né? Verdade. Eu não, difícil. né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu fui lá, machuquei Sim. no lugar. Sim. E fica na outra sessão, machuquei no lugar. Agora eu falei, senta aqui que você vai fazer o bioalinhamento já. Sair disso. Porque senão a pessoa fica, né, martelando, hipnotizada ali na mesma coisa. Então, Sim. ela ali já perdeu praticamente metade da vida só no trauma. Sim. E você vê, é um choque que acontece ao mesmo tempo no seu corpo de uma maneira sutil, né? Então, ele é Sim. chamado de trauma, assusta, mas tem diversos tipos, né? Então, Sim. não é só uma pequena coisa, também não é uma grandiosa coisa. E o como você pode ressignificar e realmente sentir, perceber, saber, Intuir, né? sem ser tão racional e tão pensante, que não dá para não ser, Sim. né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue virar esse jogo e trazer um novo placar. É isso Estar aí. aberto, né, para sentir. Comigo aconteceu que eu tinha um sintoma na parte digestória e eu não tinha percebido que era assim. A minha alimentação é boa faz muitos anos já, Sim. né? Bem anti-inflamatória, mas eu tinha esse Você sintoma. mesmo falou que a alimentação é secundária. Sim, exato. Então, não era lactose, glúten, enfim, não era nada disso. E eu como bem, eu como devagar, meu momento de almoçar, de jantar, o café da manhã é sagrado, então eu não estou com celular, não era nada disso. Mas, olha, eu fiquei um tempão até perceber que cada vez, depois que eu percebi que quando eu tocava num assunto ou quando alguma coisa me trazia a mesma sensação, a mesma Olha que emoção, começava o sintoma. Perfeito. E é uma coisa simples, né? O que eu não podia engolir, o bocado não quer descer, E é uma coisa do dia a dia, quando né? eu não parava no dia para sentir, quando eu ia dormir à noite, começava o sintoma. que Mas coisa, faz né? 4 horas que eu jantei, por que eu estou sentindo agora a digestão assim? Aí eu ia para revisar meu dia, aí era que eu me permitia sentir. Exato. Então, requer, né, da nossa parte. Com Aliás, certeza. tudo a gente que faz, né? O Começa terapeuta na ajuda. gente, E até começa na gente. e até na nossa biologia a gente fala, não começou naquele momento, Sim. né? Já começou lá atrás, né? Aquelas Sim. sensações já estavam ali. E ali, às vezes, uma semana, um mês antes. É. Então, olha como qualquer um pode acessar, mas ao mesmo tempo é preciso ser orientado, é preciso, né, ir nessas Claro. terapeutas maravilhosas Claro. para realmente achar da onde, né? Para realmente ter essa compreensão. Enquanto a gente não ter na escola essa mudança de Sim. ciência, essa mudança de biologia, Sim. entender que o corpo humano, ele te leva, tá tudo dentro Claro. de você. As respostas, as saídas, o inferno, o Ele paraíso. fala com a gente. Tá né? tudo ali. Sim. O corpo fala. Isso que eu sempre todos falo, os sentidos, conversa é com o teu corpo, incrível. conversa com o teu corpo. Maravilha. Sempre falo para as meninas, eu falo, Jamila, eu acho tal coisa. Não, mas pergunta para o teu corpo. Isso vai ser contribuição para você
É pesado, é leve? É leve, é pesado, expande, contrai. Pergunta para o teu corpo. Não, mas a gente achou que deveria... Fulana achou que deveria. Eu falei, não, fulana não é o teu corpo. Pergunta para o teu corpo. Entendeu? Alguma técnica, algum medicamento. Pessoal que pergunta sobre DIU, eu falo, pergunta para o teu corpo. Que assim não tem certo e errado. Não. A verdade de um não é a verdade para você. Pergunta para o teu corpo. Como a gente fala no Access, essa realidade toda, ela é um cadeado. Nosso corpo é a chave. Então, pergunta para o teu corpo. Olha que maravilha. Olha, isso é... Durante as orações, meditações, se você não faz, não tem paciência, já começa por aí, a pensar como você está, né? Qual que é realmente seu estado real. Porque se você não consegue parar nem para respirar 5 segundos... Nem para se sentir, então... E a maioria, né? Vamos ser bem realistas, né? É a maioria. Você mora, né? A gente está aqui em São Paulo. São Paulo não tem quem não seja ansioso, né? Até nós, terapeutas, às vezes precisa de um olhinho de CBD, né? Para dar uma relaxada. Para, né, lidar melhor com o seu dia. Não anestesiar também a vida, né? Claro. Porque a vida é para ser vivida, né? Enquanto tem amor aí, é para desfrutar, né? E ter essa gratidão pela vida. Mas, ao mesmo tempo, né? Também entrar com essas terapias, né? Um jeito diferente de você realmente se enxergar saúde, né? E mais alguma dica você daria para essas pessoas nessas terapias de expansão de consciência, que ainda parece um assunto que as pessoas têm muita dúvida, né? A gente pode saber, mas o outro... Consciência primeiro, né? A primeira vez que quando consciência, eu fui na Jamília, eu tava, que você mencionou que São Paulo, ansiedade e tal. Eu nunca morei aqui, né? Antes, então, assim, quando eu vim, que fiquei aqui presa e tal, enfim, acabei... Vindo de países pacatos, né? Eu vim de países super calmos. Margarita, uma ilha no Caribe, tipo... Só não é o Laula. Só faltou o Laula. Ai, meu Deus, água de coco no mar. Super tranquila a vida lá. De repente, eu tô no meio de uma cidade... Selva de pedras. Isso mesmo. Que a gente ama. Começou ansiedade, pânico, tudo. E eu não conseguia usar as ferramentas que eu tenho comigo mesma. Eu não sabia como sair daquilo. E aí eu fui indo e tal, enfim. Encontrei na oração. Eu estava rezando e eu faço isso direto e eu também falo para as pessoas... perguntas? Sim, eu faço perguntas e deixo aberta. E aí, do nada, veio uma resposta. Alguém fala o nome, abro o Instagram, aparece algum vídeo... Isso acontece direto comigo. E foi assim que eu fui nela. Mas eu cheguei a primeira vez e falei para ela, não sei de nada. Eu não sabia o que era isso. Sagrado feminino, então, foi o primeiro que a gente fez. E eu não sabia a importância que tinha aquilo. E eu fiquei com tanto medo que eu sumi. Lembra? Sim. Depois da primeira sessão. Que é normal, viu, gente? Tá normal. Bom. As pessoas fazem a primeira, mexe tanto com a pessoa que elas somem. Eu super respeito. Aí depois elas voltam... Oi. Ai, preciso de você falar. Ai, seja bem-vinda. Sim, começou a minha vida assim. Aí eu falei... Aí também, a nível pessoal também, eu falei, bom, deixa eu processar primeiro. Aí passaram uns 6 meses, aí eu comecei depois, liguei para ela. Vamos começar, e começamos com tudo. Então, tem que respeitar o tempo de cada um. Claro, às vezes a pessoa fala, nossa, ela falou no meu ouvido baixinho, ou ela mexeu na minha cabeça diferente. Sim. Ela estava ali, parada, não sei o que ela estava fazendo. Se ela estava rezando, se ela... Às vezes eu rezo. Sussurrando. Sim, não, o Sagrado Feminino é muito poderoso. Muito poderoso. É uma... Nossa. Sim. E ela, né, que é especial. Que prazer. Queridas, caramba, que sorte a minha estar aqui hoje, gente. Ai, foi muito bom, né? Já é bom, já foi bom. De verdade. E como que a gente procura a Jamile nas redes sociais? Olha, meu trabalho está como Jamile Akil Motivadora. Voltando à sua pergunta, KL, né? Jamile A de amor, K de que bom, L de lápis. Muito bom. Jamile KL Motivadora. Voltando na pergunta da Andréia, a primeira coisa que eu faço para o feminino sagrado, ela foi num dos meus eventos presenciais, que eu gosto de presencial, viu, minha gente? Realmente, vamos voltar, pessoal. Eu sei que o online atinge um público maior, mas o presencial é indescritível. Com certeza. Sabe, eu gosto de sentar, olhar no olho da pessoa, pegar na mão, deixar ela falar o que ela quiser. Precisa. Sim. Né? Tem que ser sinestésico. Precisamos ter mais encontros entre mulheres. Por mais encontros assim. Daí, a primeira coisa que eu falo para elas, toca em qualquer parte do seu corpo.
se sinta, pelo amor de Deus. Uhum. Sente o teu abraço, sente o teu rosto, sente a tua temperatura, sente o teu cheiro, sabe? Se acolhe em primeiro lugar, se ame. Vamos tratar a autoestima, o autoamor, a autovalorização. Começa da gente, de dentro para fora. Eu posso ter todo o conhecimento, eu posso ter toda a minha boa vontade, eu posso ter todo o amor incondicional por vocês. Mas se você não for a sua prioridade, se você não for a sua primeira escolha, eu não vou ajudar. fazer nada, isso. Eu não vou ajudar. Então, você precisa ser a sua primeira escolha. Então, nos trabalhos, e quando eu estou no consultório, se eu não estou no evento que eu faço elas se tocarem, quando eu estou na salinha mágica da Jajá, eu tenho um espelho gigante. Eu falo para elas, se olha aqui no espelho. Foi a Muito primeira bom. sessão. Meu Deus. Se olha aqui no espelho. Às vezes é chocante. É. Falei, eu quero que você se reconheça, a pessoa mais importante do mundo. Como que você vai se elogiar? Você vai se elogiar? Por favor, se elogie agora. Primeiro Com olha no todo seu amor. olho, né? Que às primeiro- vezes não primeiro acontece. olha no seu olho. Isso. Isso já depois. É. Olha no seu olho, repare em você, o detalhe do seu cabelo. Aí canto uma musiquinha, foi Deus que te criou. Vou falando. Arruma. Vou fazendo. E o exercício do espelho também, eu faço muito com as meninas. É para essa reconexão consigo. É Né? muito bom, É. muito bom. É muito bonito. Então, nas minhas redes sociais, é o Instagram, Jamile AKL Motivadora, também no Facebook, Terapias Jamile Akel. Agora, em outubro, vai ter ou não vai ter? Sim, Sagrado. 29 de outubro. Então, é isso. A gente vai começar, né? 29 de Vamos tentar outubro, organizar a presencial. meditação. Do Ah, Sagrado meditação. Feminino. O Sagrado Ou Feminino. não, você faz eventos separados É disso? lua- São eventos Então separados. me fala. Na lua cheia, a gente faz ou a meditação da lua cheia, onde a gente se aproveita da cromoterapia do raio do luar para se curar, quanto mulheres, porque nós somos cíclicas como a lua. E A gente aproveita a no mesmo natureza. mês, no mesmo mês de outubro, eu estou fazendo o primeiro encontro de mulheres, justamente como círculo de mulheres. Sim. Se a escuta ativa, né? A comunicação assertiva. Então, mas é o primeiro, a gente ainda está fechando. Você não faz uma por mês, por enquanto é a primeira mesmo. Essa é a primeira. Olha que bacana. Esse círculo Pós-pandemia. presencial é o Uhum. primeiro. Que bacana. Mas o online acontece todos os meses. Ah, Todos sim. os meses. Já tem um compromisso. Já. E aí elas Eu já podem lanço a acessar agenda. ali na sua. Nas minhas redes sociais sempre vai ter o link. Ai, que bacana. Maravilhoso. E a meditação da lua cheia, né? Esse mês é meditação da lua cheia, isso. E o Sagrado Feminino, a cura do útero, é uma vez por ano, né? A cura A do não. Womb Healing. A Womb Blessing, que é a bênção do útero, ela Isso. ocorre 5 vezes por ano só. Tá. Então, nos meses intercalados, é a meditação da lua cheia. Ok. Né? É que Para você nessas que não Womb medita Blessing, ainda, de repente já é um começo. é uma energia muito forte. Uhum. Depois, quando elas me mandam os depoimentos, né, o pessoal sente muito a energia do raio do luar. Uhum. É muito bom. E o Womb Blessing, o próximo vai ser quando? Agora, 8 de outubro. Olha, já- 9 de outubro, perdão. 9 de tá super outubro. Vai ser próximo. online? Bênção do útero. Online esse mês. Então, já estão todas convidadas. Olá. vamos pro ar antes que, né, passe a data. Jamile, uma pergunta para Fecha. fechar. Que conselho, assim, se você conseguisse falar com a Jamile de Boa essa pergunta, hein? 10 anos, é uma boa idade para você? 10 anos atrás? Não. A Jamile que Quando tinha eu tinha 10 10 anos? Ela entregou a idade, né? Então, 41 anos atrás, O que direto você do túnel falaria do para tempo. ela, assim, para acalmar talvez os medos dela ou a ansiedade? Eu não sei. O que você falaria para ela? A pior fase da minha vida foi de 0 a 7 anos. Olha, você quase. De 0 a 7 anos, foi a pior. Eu sofri 3 grandes crimes. Olha. Um deles foi um crime de guerra. No Olha Líbano. só. É. Esse é um assunto para um outro podcast. Se Deus quiser. Inshallah. Mas o que eu diria para ela, ia falar para ela que para ela continuar. Porque
de tudo aquilo ela ia se orgulhar da pessoa que ela vai se tornar hoje. Ah, que bonito. É mesmo. Adorei. É mesmo. Muito bom, Parabéns. querida. Muito obrigada de verdade. Obrigada a você. Muito bom, Jamile, obrigada. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço. Né, um papo de hoje foi Muito realmente gostoso. uma entrada nesse assunto assim Nossa. que a gente, todos nós merecemos. Vocês que vão assistir, ou, né, estão assistindo, não estão assistindo à toa, também merecem, se sintam Claro. realmente merecedoras. Entrem nas redes, né? Cada terapeuta tem um jeitinho ali de trabalhar para te capacitar, Isso. para te valorizar, para Pra realmente ajudar, pra você guiar. entrar em contato com essa essência, que é exatamente esse o propósito desse podcast, né? Não só para mulheres, para homens, né? Para quem está se achando nesse mundo, É. né? E esse é o nosso recado de hoje. Nauá, se despeça. Então, hoje para mim foi super especial e para quem está assistindo, para quem vai assistir também, eu quero que toda mulher lembre que a gente não está sozinha. Estamos sempre juntas e existe uma conexão invisível entre todas nós. Então, sempre que você se sentir sozinha, lembre que você nunca está sozinha. Que bom. Sim. É. Jamile. Bom, eu quero agradecer a Deus primeiro por ter me presenteado com essa oportunidade, dizer que eu realmente, de verdade, me sinto muito honrada de estar aqui, Que principalmente bom. pela pessoa que nos recebeu, o convite da doutora Andréia e da Nawal. E agradecer a mim, que aceitei também. Isso! É o primeiro isso mesmo. desafiador, né? Se proporcionar, né? Essa experiência. Não transpirei, Eu transpiro até hoje. não transpirei. Novas experiências, novos circuitos. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou muito orgulhosa, mulheres empoderadíssimas, Obrigada. nos Obrigada. representam. E eu acho que eu gostaria de finalizar sobre a ação. Falamos do trauma, da ressignificação. A ação realmente é como a doutora Andréia falou. Tome uma atitude. Claro. Faça por você unicamente. Então, nós podemos todos ajudar, mas tem que partir de você mesma. É o TBC que a Claro. gente fala. Faz a sua parte e vai pisar e Deus vai pôr o chão. Isso mesmo. Esse episódio vai no Lindo. ar quando o Setembro Amarelo tiver passado. A depressão é um dos casos grandes, mas que realmente até esses dias eu gravei um vídeo, precisa da ação, né? Vai Precisa. tirar forças do além, né? Vai, Mas assim, Chega. precisa pelo menos de um pequeno movimento diferente do que está acontecendo, de ficar Vai. preso de repente num quarto, de se sentir realmente no fundo do poço, né? Sim. Mas uma açãozinha, um movimentinho já vai fazer muita diferença, gente. Sim. Gratidão e até o próximo, se Deus Até o quiser. próximo. Compartilha com quem vocês acham importante, curta a gente nas redes e E deixem até o seus próximo, comentários também. se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.